Então, eu sou Major Américo, sou piloto de KC-390, sou o chefe da seção de operações do primeiro GTT, é um esquadrão aéreo sediado na Ala 2 aqui em Anápolis, Goiás. Tem sua subordinação o COMPREP, o Comando de Preparo em Brasília. Tá? Então, de antemão, eu agradeço a oportunidade e o reconhecimento do Tenente Brigadeiro Aguiar, comandante de preparo, e também o seu chefe de Estado-Maior, o Major Brigadeiro Nogueira, pela oportunidade. Agradeço também o Brigadeiro Adolfo, né, que é o atual chefe do SECONSAER, que é o nosso Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. Também agradeço também o comandante, nosso comandante aqui da Ala 2, comandante interino da Ala 2, o Coronel Pestana, e o meu atual comandante, o Tenente Coronel Barros, que é o atual comandante do primeiro grupo de transporte de tropa. Então, Edmundo, o Biratão, agradeço a sua iniciativa, né, e de estar, né, de ter convidado aqui, ter mandado esse convite aqui de entrevista, né, de um piloto do KC para o seu canal. Então, para mim, particularmente, para a Força Aérea Brasileira, é uma oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Então, aqui a gente vai falar sobre várias características, sobre o processo de recebimento, a operacionalização da aeronave, as características do KC de modo geral, né? A gente vai falar um pouco também do exercício operacional nos Estados Unidos, que a gente acabou de participar agora em janeiro, e falar também das grandes missões que a gente vem fazendo desde no início de 2020, com o início da pandemia ali, em março, ali, nossos voos com a operação Covid-19. Tá? Como que foi a implementação operacional do KC-390 na Força Aérea Brasileira? Respondendo basicamente essa sua pergunta, Edmundo, esse processo de implantação operacional da FAB, ele envolve, né, aqui eu vou falar somente do aspecto operacional, mas ele envolve um ambiente maior. Né? Então, o Estado-Maior da Aeronáutica, lá em agosto de 2014, ele aprovou uma diretriz, né? E essa diretriz ele fala sobre a implantação operacional da aeronave na FAB. Então, e lá, nessa diretriz, ele estabelece alguns planos, né, para os grandes órgãos de direção geral da Força. Né? Então, o plano de adequação dos recursos humanos, o plano de apoio ao emprego, né? Temos também o plano de recursos humanos, de capacitação, né, dos recursos humanos, e temos os grupos do Comando Geral de Apoio, que é o plano de infraestrutura, o plano de suprimento e manutenção, e basicamente, né, aí também o meu comando superior, né, o atual agora como comando de preparo, né, ele ficou responsável pelo plano para a operação do avião, tá bom? Então, dentro desse plano para a operação do avião, né, também dentro desse contexto, foi criado, né, uma portaria também, por meio de portaria, tá? Um grupo de trabalho. Então, esse grupo de trabalho teve o nome de Grupo de Trabalho, né, GT Quilo, né? Esse aqui foi o Grupo de Trabalho Quilo, né, já pensando aí no quilo de KC-390, né? Então, esse grupo ele foi responsável por gerenciar a implantação operacional do projeto dentro da Força Aérea como um todo. Tá? Então, ele iniciou essas atividades lá em dezembro de 2016. Né? Então, ele iniciou em dezembro de 2016. Ele foi criado já com uma data de conclusão, que normalmente, se não falha a memória, eram 12 meses, né, após a entrega da primeira aeronave operacional. É lógico que poderia também concluir, assim que concluísse os trabalhos, o grupo também poderia, né, ser extinto. Né? Então, esse grupo inicialmente era composto por 8 membros permanentes, né, a gente chama de membros permanentes do Grupo Quilo, que possuíam 4 oficiais e 4 graduados. Né? E também, eventualmente, na figura do presidente, que era sempre o oficial mais antigo, ele poderia também convocar novos membros, né, o que a gente chamava de membros temporários. Né? Quais eram as principais atribuições do Grupo Quilo? O Grupo de Trabalho Quilo ele era responsável por várias atribuições. Né?
Dentre elas aqui eu posso falar a realização de estudos a respeito das capacidades, possibilidades do avião, né, com vista do desenvolvimento de conceitos, né, doutrinários, né, com relação à proposta de operação da aeronave na FAB, né, elaboração de manual, histórico doutrinário, manual de emprego, programa de instrução, ordem de instrução, né. Falava também responsável pela qualificação operacional, os padrões de eficiência, isso tudo com o intuito de iniciar a operação do avião em sua plenitude, né? Também era a responsabilidade do grupo, né, assessorar os ODGSA, né, que a gente chama, são os órgãos de direção geral e setorial de assessoramento direto e imediato do Comando Aeronáutico, envolvidos nessa implantação, né, com relação à infraestrutura a ser disponibilizada, para garantir o início da operação efetiva do avião, né? Ele propôs também uma das atribuições do grupo, propôs a estrutura organizacional e a composição do efetivo dentro da unidade operadora de KC, né, para atender todas as demandas operacionais do novo conceito implantado, né? A gente não pode esquecer aí que o KC trouxe esse novo conceito, né? E a gente precisava também desenvolver isso, qual era a estrutura ideal, né? E também era uma das atribuições representar o nosso comando superior em todas as atividades em prol do projeto, né? Falando com relação às suas características técnicas e operacionais na aeronave, né? Então, mais algumas atribuições também do grupo que o grupo tinha era propor ao nosso comando superior, né, ao comando de preparo, as interações de intercâmbio operacional entre as forças de outros países, né, com o objetivo de agregar conhecimento, desenvolvimento de doutrina com relação às aeronaves similares, né, com relação ao KC-390. A gente tinha um relatório de atividade do GT Kilo que a gente mandava para o nosso comando superior a cada 60 dias. Quando o grupo Kilo foi efetivamente transferido para Anápolis, e como é que foi a transferência do primeiro grupo de transporte de tropa para a ala 2? Esse grupo, né, Kilo, que originalmente ele era no Rio de Janeiro, ele foi transferido, né, também através de portaria, né, e aí entrou outros militares também para agregar, além daqueles outros militares que eu falei anteriormente. Então, saiu uma portaria, né, em 26 de dezembro de 2017, transferindo o Grupo Kilo do Rio de Janeiro para a Ala 2, Anápolis, Goiás. Tá? Então, no início de 2018, já estávamos aqui, na nossa gloriosa Ala 2, e ficamos aí de janeiro até meados de 18 de junho de 2018, ainda com a designação de Grupo Kilo, que a partir dessa data, 18 de junho de 2018, o primeiro GTT que era sediado, né, que é no Rio de Janeiro, né, lá no Galeão, né, ele passou, né, ele deixou todas as suas atribuições, né, o avião C-130, que era o primeiro GTT, ele ficou, né, foi transferido para o primeiro GT, assim como os seus pilotos, né, e o esquadrão GTT aqui em Anápolis, ele já com os militares, aqui ele realizou a transferência de todos os encargos da unidade e ficou responsável por manter, né, e aguardar, né, já com o nome, já com a designação primeiro GTT, a aeronave, né, KC-390 Millennium. Então, nessa data, em meados de 2018, a gente ficou aguardando a chegada já do avião aqui em Anápolis, já com essa designação de primeiro GTT. Tá? Após a transferência, como é que foram os trabalhos já aí na ala 2? Eu lembro que teve um intercâmbio, inclusive, com os Estados Unidos para a questão de reabastecimento com helicóptero. O senhor também podia comentar um pouquinho mais sobre isso? Então, de 2018, em meados de 2018, a gente continuou todas as atribuições do Grupo Kilo anteriormente, realizando estudos e pareceres, elaboração de documentos, né? Então, diversos, né, pareceres foram elaborados. Sugestão da FAB para treinamento operacional, sugestão de graduados para compor a turma, né, de tripulantes, programa de readaptação dos pilotos, né, os pilotos ficaram de 2018 aí até meados
né, até o início das atividades de chegada do avião sem voar. Também a gente fez um programa de readaptação dos pilotos, intercâmbio, Revo também. A gente participou do intercâmbio em 2018 em Albuquerque, Novo México, Estados Unidos, onde já mandamos pilotos já para ver como seria essa doutrina de reabastecimento de helicópteros, né, com os nossos aviões, estudos com relação ao centro, à célula de lançamento aéreo, né, a célula de lançamento aéreo, vamos chamar de CLA, que é responsável pelo lançamento de cargas pesadas no KC-390, estudos dos equipamentos do avião, radar tático, né, simulador de voo específico na Embraer, a capacidade operacional dos pilotos também, a capacitação dos pilotos também foi estudada, né? E o estudo também sobre os grandes, né, os diversos sistemas do Self-Protection System, que é o sistema de autoproteção do avião, né? Também a gente fez vários estudos com relação a isso também. Então, dentro desses estudos, que foi ainda falando aí desse processo de introdução em serviço do KC, né? Aqui eu destaco um documento muito importante que foi elaborado, que é o CONEMP, Conceito de Emprego da Aeronave KC-390. Então, nesse documento a gente estabelece várias ações de força aérea, né, que o avião, né, propõe a fazer, né, como assalto aeroterrestre, infiltração aérea, exfiltração, reconhecimento aeroespacial, evacuação aeromédica, o controle aéreo avançado, também temos perspectiva de fazer, a posto de comunicação no ar, busca e salvamento, o TAL, né, o nosso transporte aerologístico, né? Então, essas missões, essas ações de força aérea foram mapeadas, e foram, dentro desse documento, estabelecido todas as características de planejamento e como que o KC iria desenvolver, né? É lógico que num cenário mais estratégico, né? Como o KC ele estaria realizando essas ações, essas missões de força aérea.